Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 17 sobre potencial hidrogênio iônico. Vamos falar hoje sobre pH e um pouquinho sobre pOH. E também, ao final, vamos falar de novo sobre indicadores ácido-base, né? Se não me engano, na aula anterior nós falamos sobre indicador ácido-base. Hoje vamos falar sobre isso novamente. Lembrando que tivemos exercício na aula passada. Espero que vocês tenham feito esse exercício, tirado as dúvidas de vocês, para que a gente consiga hoje continuar o conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos começar falando sobre pH. Sobre o conceito, né? Primeiramente, a gente vai trabalhar o conceito de pH e também vamos falar um pouco sobre cálculo, né? Posteriormente. Então, pH indica o grau de acidez ou de alcalinidade de uma solução, né? Isso serve tanto para o pH quanto para o pOH. Disse que uma solução é ácida quando o pH é menor que 7, é alcalina quando o pH for maior que 7 e o pH igual a 7 é neutro, ok? Então vamos lá. A concentração de hidrogênio em uma solução ácida depende da força do ácido. Somente é possível igualar a concentração de hidrogênio ionizado com a concentração inicial do ácido se ele for forte. Em outros casos, é necessário fazer o cálculo da concentração do cátion por meio da constante de equilíbrio iônico, Ka, que é a constante de equilíbrio iônico se referindo ao ácido, né? Por isso que K é de constante e A é de ácido. Para a base, nós vamos usar o Kb, tá? K de constante e B de base. Isso tende a ser um pouco trabalhoso, pois os números são compostos de potências de 10 negativas. Temos aqui a fórmula de K, que é a nossa constante de equilíbrio iônico, né? Constante do ácido. Então, temos aqui K igual a concentração de H+, né? Esse colchete aqui representa a concentração em mols por litro, tá? Aqui, então, nós temos a concentração em mol por litro de H+, né? Que é o íon hidrogênio, multiplicando a concentração desse A-, né? Concentração em mol por litro também, porque temos aqui também um colchete. Esse A- ele provém de um ácido genérico HA, H porque esse ácido tem a presença de íon hidrogênio em sua estrutura, e o A vai ser um ânion qualquer, ok? Então vamos lá. Aqui temos a concentração de H+, a concentração desse ânion, e aqui embaixo a concentração do nosso ácido, né? Com o intuito de facilitar a determinação da concentração de um hidrogênio na solução resultante, o químico dinamarquês Søren Sørensen, não sei se é assim que pronuncia, definiu o potencial hidrogeniônico. Então, o pH nada mais é do que o potencial hidrogeniônico. Em analogia, para uma solução que se espera que seja básica, pode-se calcular o potencial hidroxigeniônico, tá? Então, o pH é uma medida indireta da concentração de hidrogênio em uma solução. Por que é uma medida indireta? Porque quando a gente vai calcular o pH, né, o potencial hidrogeniônico, vamos precisar saber a concentração de H+. Isso se tratando de pH, né, potencial hidrogeniônico, está referindo ao potencial de de íons hidrogênio, né, íons H+. Então, por isso que quando a gente for calcular esse pH, vamos ter menos log da concentração de H+. Em alguns livros também tem menos log que a concentração de H3 ou mais. Nada mais é que esse íon hidrogênio ligado a uma molécula de água. Já falamos sobre isso. E aí, por que essa é uma medida indireta de concentração de um hidrogênio em uma solução? Porque também vale a volta, né? Isso aqui é propriedade de matemática, né? Eu não vou entrar nisso. Espero que vocês já tenham visto isso antes, mas caso não tenha visto, se vocês quiserem, né, conversar sobre isso, pode conversar comigo, pode tirar dúvida, mas eu não vou entrar nisso agora, tá? Então, vamos lá. Nesse momento é interessante a gente perder tempo com isso, tá? Mas caso você não tenha visto, então eu espero que você veja isso e qualquer coisa eu estou aqui. Então, vamos lá. Aqui temos aqui a concentração de H+, em mol por litro, que vai ser igual a 10, né, que é a base do nosso logaritmo, elevado a menos pH, tá? Então, se nós sabemos a concentração de H+, podemos, então,
encontrar o pH. Se nós não sabemos a concentração de H+, mas nós temos o valor de pH, nós podemos colocar aqui nessa fórmula e descobrir o valor da concentração de H+. Da mesma forma, nós fazemos isso para o PaOH, né? Para o potencial hidroxigênio único. Por quê? Nós temos aqui o PaOH, que é igual a menos log a concentração de OH- né, em íons hidroxilas, ou nós podemos descobrir a concentração de íon hidroxila com a fórmula igual a 10 elevado a menos POH. Então, lembra que quando for calcular pH, nós precisamos de concentração de H+, e vice-versa. Para POH, a concentração de OH- e vice-versa, ok? Então, vamos lá. É também possível calcular o pH por meio do grau de ionização, dissociação, né? Também é chamado de grau de ionização e grau de dissociação. Nada mais aqui era para ser uma letrinha alfa, tá? Uma letra grega alfa. E vamos lá. Temos aqui a concentração de H+ em mol por litro igual ao grau de ionização, que aqui é o nosso alfa, vezes a concentração do ácido, vezes X. Temos, então, que pH é igual a menos log de alfa vezes a concentração em mol por litro do ácido, vezes X, sendo que X é a quantidade de íons hidrogênio ionizáveis e Y é a quantidade de íons hidroxila liberados, porque nós vamos ter também aqui concentração de OH- igual a grau de ionização ou grau de dissociação, vezes a nossa base, vezes Y. Então, temos que POH é igual a menos log de alfa, né, que é o grau de ionização, vezes a concentração da base vezes Y, ok? Vamos falar agora sobre o produto iônico da água, né? Em 1894, dois pesquisadores descobriram que mesmo a água mais bem purificada ainda possui condutividade. Então, a água deve, portanto, estar ionizada segundo a equação. Então, nós temos aqui duas moléculas de água, né, líquida em equilíbrio, H3 ou mais, né, em estado aquoso, e OH-, né, em hidroxila, em estado aquoso. Então, temos aqui essa fórmula, né, essa fórmula de equação, né, em equilíbrio, onde temos aqui a dissociação, né, de duas moléculas de água. A 25 graus Celsius, nós temos que essa constante de equilíbrio, ela vai ser igual a concentração de H3 ou mais, vezes a concentração de OH-, dividindo por moléculas de água, né? Como aqui nós temos o índice igual a 2, então nós vamos elevar esse índice aqui nessa concentração de água, né? Dessa molécula de água. Então, vamos ter passando, né? Passando a concentração de H2 ou mais ao quadrado para o outro lado. É óbvio que não é passando, mas é assim que eu vou tratar. Eu espero que você tenha visto isso também na matemática. Nós vamos ter que a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de OH- é igual a constante de equilíbrio vezes a concentração de água elevada ao quadrado. Com isso, nós vamos ter que essa concentração essa constante de equilíbrio, nós vamos chamar de Kw, porque é uma constante de equilíbrio da água, né? E aí, nós vamos ter que essa constante, né, Kw, porque água em inglês é water, então por isso que nós temos aqui Kw, e é um valor tabelado, onde Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E temos aqui a autoionização da água, né? Então, essa molécula de água, ela se ionizou, né? Nesse caso, autoionizou. Então, temos aqui H3 ou mais e OH-. Temos aqui uma escala de pH, onde o pH, né, é igual a menos log da concentração de H3 ou mais. Tem alguns livros que trazem menos log e a concentração de H+, tá? Mas isso é questão de
de como o livro vai abordar, mas é mais atual dessa forma aqui, considerando H3O+. Temos uma solução neutra. O que seria uma solução neutra? Quando a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Já falamos sobre o conceito, né, de ácido e base na aula passada. Eu espero que vocês lembrem, porque isso é muito importante para entender a aula de hoje. Então, vamos lá. Se a concentração é igual, nós temos que esse pH ele é neutro, certo? Então, para esse pH ser neutro, nós temos que ter um pH igual a 7. É por isso que H3O+, né, a concentração de H3O+, é igual à concentração de OH-, que é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, tá? Então, esse pH aqui vai ser igual a 7. É só colocar isso aqui na fórmula de pH que a gente vai encontrar que esse pH é igual a 7. Em solução ácida, nós temos a concentração de H3O+ superior, né, a concentração de OH-. Então, nós temos que a concentração de OH+ é maior do que 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH- é menor do que 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Na solução alcalina, nós temos que a concentração de H3O+, ela é menor do que a concentração de OH-, H3O+, a concentração de H3O+ é menor do que 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH- é maior do que 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Em 1909, Sorensen estabelece a atual escala de pH, baseada no valor da constante de dissociação ou autoprotonação da água. Então, é aqui, né, a fórmula que a gente já viu, né, Kw. Temos aqui a dissociação, né, da água. Temos aqui que o P, Kw, que vai ser calculado através do Kw, é igual ao pH mais o pOH. E esse valor tem que ser igual a 14, tá? Na temperatura de 25 graus Celsius. A maioria dos valores de pH e de pOH está entre 0 e 14. Isso não significa que não existem outros valores de pH ou de pOH, ok? Então vamos lá. Não há limites teóricos nos valores de pH ou de pOH. Por exemplo, nós temos o pH de HCl, 2,0 mol por litro, né, a concentração, sendo que o pH é igual a menos 0,301. Então, né, não quer dizer que o pH está limitado entre a faixa, né, de 0 a 14. Nem todos os pHs vão estar ali nessa faixa. Podemos ter algum caso ou outro que o pH vai ser mais elevado, mais inferior do que esse valor que nós temos estabelecidos. Temos aqui uma escala de pH e de pOH. Vou deixar isso aqui para você dar uma olhada depois. Temos aqui alguns exemplos, como suco de limão, saliva, amoníaco comercial. E, por favor, não saiam dessa aula aqui falando que o limão, né? Ou, por exemplo, a laranja é básico, é alcalino, pelo amor de Deus, tá? O limão, ele é ácido, tá? Ele tem um pH baixo, tá bom? Está aqui entre essa faixa. Então, por favor, não falem que o limão, que a laranja, tá? É básico. Eles não são, tá? Não são. Por favor. Vocês falar que o limão, ele é básico, eu finjo que não conheço vocês se um dia vocês me encontrarem por aí, tá? Não conheço. Brincadeira, gente, mas é sério, tá? Vamos lembrar dessas coisas, isso é importante. Então, vamos lá. O cálculo do pH de uma solução de ácido forte. A concentração de 0,010 temos aqui colchete, então temos que é mol por litro, tá? Então, aqui, colchete significa que a concentração expressa entre colchetes representa a concentração em mol por litro no equilíbrio da solução. Esse Ca aqui é a concentração analítica, que representa a quantidade real de uma substância adicionada em um determinado solvente para formar uma solução de concentração conhecida como Ca, ou K, como preferir. Então, vamos lá. Nós temos aqui essa reação, HNO3, né, ácido nítrico aquoso, produzindo esse íon H+, que dissociou, e também nós temos aqui, que está escondido, né, por esse balãozinho azul, o NO3-, né, o íon NO3-. E o que vamos fazer? O valor da concentração da nossa solução, nós vamos colocar aqui desse lado, aqui abaixo do nosso ácido,
Então, nós temos aqui o estado inicial. Em estado inicial, nós ainda não temos reação, então, por isso, nós temos apenas reagentes no nosso meio. Então, nós temos aqui a presença da concentração do nosso reagente. Nos produtos, nós não vamos ter nada, aqui também não tem nada, tá? Aqui embaixo do balãozinho, no caso. Nós temos aqui o equilíbrio. O equilíbrio vai se dar, por exemplo, quando a reação aconteceu, né? Vamos estabelecer o equilíbrio, né, na reação. E aí, nós vamos calcular qual é a solução de um ácido forte, tá? Se ele é um ácido forte, então significa que ele se dissocia completamente ou quase que totalmente, tá? Então, nós temos aqui, então, que essa concentração de HNO3 vai ser igual à concentração de H+, e de NO3-, porque nós temos estequiometrias iguais, né? Está 1 para 1, e aqui no caso do íon NO3- também temos nesse caso 1, né? O índice de todos eles é 1. Então, não preciso ficar aqui colocando 1 vezes 0,010 mol por litro. 1 vezes 0,010 mol por litro. Não tem necessidade disso. A gente já sabe, né, que esses índices aqui representam que é isso aqui mesmo que está aqui. Então, vamos lá. A concentração analítica de HNO3 é igual a 0,010 mol por litro. Quantidade total de HNO3 presente na solução. Concentrações no equilíbrio. Nós temos aqui que H3O+. É mais ou menos o NO3-, que é igual a 0,010 mol por litro, desprezando a auto-ionização da água, né, de H2O. Então, nós temos aqui que o pH é igual a menos log da concentração de H+. Como agora nós já sabemos a concentração de H+, então nós podemos colocar esse valor aqui na fórmula, que significa que H3O+ é igual a NO3-, que é igual a CaNO3, né, a concentração analítica. O pH é igual a menos log de Ka, que é a concentração analítica, que é igual a menos log 0,010. Então, resolvendo nessa fórmula aqui, nós temos que o pH é igual a 2. É um ácido forte, por isso que o pH é igual a 2. Temos aqui um exemplo de uma base, tá? No caso da base, é a mesma coisa. A diferença é que nós estamos calculando o pH para uma base, tá? Então, é o mesmo procedimento, é a mesma coisa, com a diferença que, quando a gente está falando de concentração de OH-, nós estamos procurando o pOH, estamos achando o pH. Então, faz o mesmo procedimento, quando chega ao final, lembra que estamos falando sobre base, uma base forte. Então, aqui não vai mais ser o cálculo de pH, é o cálculo de pOH. Então, esse pOH é igual a 2,0. Vamos então descobrir qual que é o valor de pH. Então, nós temos aqui o pKw, que é igual a pH mais pOH. O pKw é igual a 14. O pH é o que a gente vai descobrir. E o pOH é igual a 2, que a gente acabou de calcular aqui. Na verdade, a gente não calculou, mas vocês dão uma passada nisso aqui depois. Então, com isso, nós vamos isolar esse pH e vamos encontrar que pH é igual a 12, ok? Uma solução alcalina é uma solução de base forte. Classificação das soluções em função do pH. Então, nós temos aqui o valor do pH que pode ser utilizado para classificar uma solução qualquer em ácida, básica, né, ou alcalina, né, ou neutra. Nós temos aqui as soluções em 25 graus Celsius. Temos aqui as soluções neutras e as soluções básicas. E, bom, basicamente, é isso aqui que eu queria mostrar dessa tabela para vocês. Aqui, eu deixei esses 4 exercícios para vocês, né, A, B, C e D. Não são exercícios difíceis, é só para calcular a concentração, no caso primeiro calcula o pH dessa solução e depois a concentração dessa solução a partir do pH. E o objetivo aqui é que vocês realmente pratiquem. Vocês, se preferir pausar essa aula e fazer os exercícios, depois continuar a aula, ou terminar de assistir a videoaula e fazer esses exercícios, né? Eu peço que vocês façam esses exercícios, se possível, né, nesse período de aula, porque vai ter tempo, né? Vocês vão ter tempo para isso. Mas durante essa semana, peço que vocês façam exercícios e mandem a resolução para mim. Vocês têm o meu número, né, no grupo do WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, se tiver dúvida pode falar comigo. E a intenção realmente é que vocês pratiquem, né? Não vou obrigar vocês a fazer e me mandar, não é esse o ponto, mas eu espero que vocês façam e me mandem, né? Para mim ter um feedback de vocês,
tá? Tive um feedback muito legal no simulado de alguns alunos. Fiquei muito feliz pelo desempenho de quem eu pude acompanhar, tá? Tirou dúvida comigo, que eu vi, que eu percebi, né, melhora, né, no desenvolvimento pelo simulado, né? A gente consegue perceber algumas coisinhas nisso e eu fiquei realmente muito feliz. E eu quero continuar vendo essa melhora de vocês, né? Então eu peço que, são exercícios facinho, eu peço que vocês façam, e, se possível, né, mandem para mim a resolução, ok? Se tiver dúvida também pode conversar comigo, pode procurar outros monitores também, tá? Então, por enquanto é isso aqui. Vamos vamos prosseguir a nossa aula, tá? Vamos falar um pouco sobre ácido fraco, tá? Ácido fraco, nós temos aqui que o ácido fraco, aqui temos um ácido fraco genérico HA, estado aquoso. Também no lado dos reagentes nós temos a molécula de água. Em equilíbrio nós temos o OH3O+, né, que é o nosso íon que determina, né, a concentração dele determina o nosso pH. E um ânion, né, qualquer aqui, A-, também no estado aquoso. Podemos também ter aqui também o HA, que representa o nosso ácido, em estado aquoso em equilíbrio. Temos então o H+, aquoso, e o A-, né, que é o nosso ânion qualquer também em estado aquoso. Nós temos a constante de dissociação do ácido, que é um valor numérico pequeno, tá? Nesse caso aqui vai ser um valor bem pequeno. Então, nós temos aqui o Ka. Lembra que a concentração de H2O é omitida nessa expressão de Ka, já que a água, né, a molécula de água é um líquido puro, então não vai entrar aqui no cálculo de Ka, da constante do ácido. Ou a gente pode também usar esse exemplo aqui, né, de Ka é igual a concentração de H+, e a concentração de um ânion qualquer, sobre a concentração de H, que é um ácido, né, que é o ácido da questão. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Nesse caso, mais íons estão presentes no equilíbrio em relação às moléculas não ionizadas. Se Ka fosse muito maior que 1, o ácido está completamente ionizado e o ácido é um ácido forte. Olá, Aqui pessoal, tudo bem? tem um videozinho falando sobre o cálculo de pH de ácidos fracos. Eu não vou assistir esse vídeo com vocês, ele é bem rapidinho, é bem simplesinho. Não vou entrar nisso com vocês. Caso vocês tenham interesse, peço que vocês abram esse vídeo. Não é tão comum ver cálculo de ácido fraco, né, em provas de Enem. Talvez em vestibulares específicos isso seja cobrado, né, com maior intensidade. E se você tem interesse, eu peço que você assista esse vídeo, né, fala sobre o cálculo, fala sobre o cálculo de ácido fraco, mas para a base é o mesmo raciocínio. Lembra que quando chegar ao final a gente vai ter se usando a concentração de OH-. Então nós estamos encontrando a concentração de POH e para descobrir o pH nós vamos fazer ali aquela conversão, né, para descobrir o valor de pH, tá? Mas é isso, peço que vocês assistam esse vídeo posteriormente. Medir um pH. Podemos ter, então, pH-metro, né? O pH ele pode ser medido de diversas maneiras. E o pH-metro é um aparelho que relaciona a concentração de íons de hidrogênio com a condutividade elétrica da solução a ser analisada e indica o valor de pH da solução. Quando utiliza-se o pH-metro, às vezes é necessário o cálculo da concentração dos íons de hidrogênio e hidroxila, né? Às vezes isso pode acontecer, porque às vezes alguns aparelhos, eles não vão medir exatamente o pH, mas eles vão medir o pOH da solução. E aí a gente precisa usar essa fórmula aqui, né, para descobrir o pOH, que é igual a pOH igual a 14 menos pH, tá? E só lembrando que o pH-metro pode ser um portátil, né, para carregar no bolso, ou ele pode ser um aparelho normal, né, que vai ficar sobre a mesa de laboratório, por exemplo, sobre a bancada de laboratório. Temos aqui também um papel indicador, também serve para medir pH, tá? É a forma mais simples, mais rápida, mais, assim, mais fácil, né, de ser utilizada para medição de pH nos laboratórios, né? Era muito comum, eu tinha muito costume de usar papel indicador nas minhas práticas de laboratório, porque isso é mais barato, né? É mais fácil do que você usar o pH-metro, por exemplo. Às vezes a gente nem consegue usar
esses aparelhos, né? Dependendo da instituição que a gente for ter aula prática, ok? Então vamos lá. O indicador de pH, também chamado de tira de pH, consiste num filtro de papel impregnado com um indicador ou uma mistura de indicadores que aponta a escala de pH do ácido ao básico através de uma variedade de cores. Assim, existe uma cor diferente para cada número na escala de pH, e através dessa diferenciação é possível classificar a solução em análise. Então, o que acontece? Nós temos uma solução qualquer, não sabemos o pH daquela solução, vamos pegar o papel indicador, que também é chamado de tira de pH, e aí nós vamos mergulhar esse papel indicador sobre a solução. O que vai acontecer? Dependendo da cor, dependendo do pH daquele meio, nós vamos ter então uma coloração específica, tá? Para no papel indicador. E aí você vai pegar essa cor que foi gerada ao mergulhar, né? Essa tira de pH na solução. E aí você vai colocar aqui nessa caixinha, né, na embalagem, né? Aonde que se aproxima mais essa cor do pH que eu acabei de medir com o papel indicador, né? Onde que ela se encaixa mais. E aí nós vamos colocar aproximando aqui sobre cada um desses quadradinhos. E aí isso é de forma colocar esses quadradinhos, né, das colorações aqui paralelos, e aí a gente tem que saber qual é mais parecida, mais similar, tá? E aí vamos determinar o pH dessa forma. Às vezes não bate exatamente, você tem uma tirazinha ali, né, colorida, você já foi lá medir o pH na solução, e aí essa cor não bate com nenhuma cor específica. Às vezes pode acontecer de ela ficar entre um e outro. Isso também é comum no papel indicador. Os indicadores de ácido básico. Já se observou que tanto os ácidos como as bases alteram a cor de um indicador. A maioria dos indicadores usados em laboratórios são artificiais e alguns deles são encontrados na natureza, como o tornassol, extraído de certos líquens. No dia a dia, esses indicadores são encontrados em várias espécies, no repolho roxo, na beterraba, nas pétalas de rosas vermelhas, no chamate, nas amoras, etc., cuja extração é bastante fácil. Temos aqui uma tabelinha, tá? Sobre exemplos de alguns indicadores ácido básicos com os respectivos intervalos de viragem. Nós temos, por exemplo, aqui o alaranjado de metila, o intervalo de viragem dele é 3,1 a 4,4. Nós vamos agora perceber que a mudança de cor do ácido para a base é do vermelho para o alaranjado. E aí aqui temos esses outros indicadores, eu vou deixar para vocês darem uma olhada aqui, tá? É importante, às vezes, né, saber dessas coisinhas aqui, mais específicas que sejam, né? Isso pode ser útil mais pra frente, dependendo do curso que vocês estão buscando, almejando aqui. Temos aqui uma imagem que mostra, né, a variedade, né, de colorações referindo-se ao pH, ok? E é isso. Muito obrigada. Se você tem dúvida, entre em contato comigo, procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês aqui nos comentários. E é isso, nos vemos na próxima aula. E antes que eu esqueça, não vamos ter material da apostila do Drive na aula de hoje, né, dessa semana, porque vamos estudar sobre esse material aqui de PDF, né, da apresentação da aula de hoje. E aí o que acontece? Eu quero que vocês façam os exercícios que está na pasta do Drive, tá? A Larissa Borges fez para vocês, né, a nova monitora de química do nosso cursinho, e eu peço que vocês façam os exercícios, tirem dúvidas comigo, com o Túlio, né, que também é monitor de vocês, com o Matheus, ou pode ser com a Larissa, né, que fez essa lista de atividade para vocês para a aula de hoje. E façam também essa atividade que eu deixei para vocês, né, no meio ali dos slides, tá? Por favor, faça essa atividade. Se possível, manda um feedback para mim. E é isso, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!